Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, nós estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Lidiane Machado, cujo nome é O Pão do Céu. A irmã Lidiane Machado é lá do Distrito Federal de Brasília, e ela escreveu esse texto para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Você sabe, eu não escrevi o texto, foi a irmã Lidiane. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas por ela, para que o algoritmo, o YouTube, passe para outras pessoas sempre que elas forem procurar algo na internet. Por quê? Porque a nossa mensagem é relevante, porque é a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines o que precisamos aprender e pedimos que em aprendendo nós possamos colocar em prática. Enche-nos, Senhor, de alegria em estar estudando a tua palavra. Obrigada por tudo. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Lucas 9, de 10 a 17. E a principal mensagem desse texto é a compaixão de Jesus Cristo e o poder de Deus para prover, mesmo em situações em que faltam as coisas, mesmo em situações de escassez. Esse texto que a gente vai ler vai descrever como Jesus e os discípulos dele estavam num lugar deserto e estavam com uma grande multidão, a multidão que tinha seguido a Jesus. E aí o que acontece? Os discípulos queriam mandar o povo embora, porque onde que eles iam encontrar comida? Lá no meio do deserto? E aí pelo menos eles poderiam tentar lá por ali comprar alguma coisa. Mas Jesus não, Jesus vai responder esse pedido dos discípulos com um desafio. Vocês que deem a eles o que comer. Então Jesus não ignorou o problema, mas ele aborda esse problema de uma forma que mostra a fé e a provisão divina. Então, com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus realiza um milagre. Ele multiplica o alimento para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, né? Então, em resumo, o que a gente vai aprender aqui? Vai aprender sobre a compaixão de Jesus, que ela é imensa. Ele não apenas ensinava, ele curava, mas também se preocupava com as necessidades físicas das pessoas, né? Então, não era só ensinar. Não, ele sabia que as pessoas tinham necessidades. Outra coisa vai mostrar pra gente que o poder de Deus não tem limite. O que parece que pra nós que não tem jeito, que tudo está perdido, como alimentar uma multidão, né, com poucos recursos, para Deus não é um problema. E também a gente aprende que a gente é chamado para ser instrumento da provisão divina. Jesus pede para os discípulos o quê? Que eles partam o pão lá, que eles colham os recursos, né? Que participem do milagre, mostrando que Deus muitas vezes usa o que a gente tem, que é muitas vezes pouco, né? Para realizar grandes feitos. Na verdade, ele não pediu para os discípulos partirem o pão. Ele pediu para recolher lá do menino o pão, para que ele pudesse distribuir. Outra coisa que a gente aprende é a abundância que vem da escassez. O milagre de Jesus, ele começa com um recurso super limitado, mas termina como? Com 12 cestos de sobra, simbolizando o que? A generosidade e a abundância de Deus. Vamos ler? Lucas 9, de 10 a 17. E diz assim, ó. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se. Retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão para que, indo a lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens.
Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os. E deu-os aos seus discípulos para os pôr diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se. E levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Bastante, né, irmãos? Bom, então, o pão do céu. A irmã Lidiane Machado escolheu o versículo 11, que diz assim: mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Ora, esse episódio aí, episódio da multiplicação dos pães e peixes, é um acontecimento narrado nos 4 evangelhos. E apresenta pra gente que Jesus é o pão da vida, que ele satisfaz os famintos física e espiritualmente. Isso mesmo, Jesus dá em abundância tanto para ser vivido aqui nesse mundo, quanto para ser desfrutado na eternidade. Jesus acolheu as multidões, como está lá no versículo 11, né? Eles falavam do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Bom, então o alcance do poder de Jesus Cristo é integral. Ele acolhe o ser humano por completo. A multiplicação dos pães e os peixes nos ensina que milhares de pessoas experimentaram o sobrenatural e o extraordinário por meio do poder de Jesus. E isso acontece até hoje. E que esse mesmo poder lhes trouxe o necessário para viverem bem o natural e o ordinário, tendo tudo aquilo que precisavam. Então aqui já não estamos falando de que Jesus vai atender desejos. Ele pode atender, mas ele atende a necessidade, ele atende a fé. Ainda que muitas vezes a gente tenha muitos desafios, muitas adversidades, mesmo que a gente acabe tropeçando enquanto a gente caminha diante desses desafios, nesse vale aí de lágrimas que para muitas pessoas é tão difícil de passar, né? Onde a palavra que pode nos consolar, é a palavra que pode nos dar confiança no nosso Jesus, que nos deu uma vida eterna. Então, para a gente passar por esses vales, para passar por essas dificuldades, só mesmo através da palavra, só mesmo através de Jesus Cristo, né? E Jesus, ele fala assim, ó, em Marcos 10:30, vou ler 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Então, Jesus fala que já, né, nesse tempo presente também na vida eterna, não há nada que nos falte se tivermos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. As dificuldades existirão sim, mas Ele estará conosco caminhando em qualquer terreno que nós possamos estar. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Na palavra de Deus, encontramos o necessário para vivermos plenamente. E agora eu termino deixando aqui, ó, o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que Jesus é o pão do céu, para nós é muito fácil, até uma exigência abraçar. Lembra do nosso versículo desse ano, que é Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar com uma frase do pastor Tozer, A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.